Por mais de 10 anos, a General Motors escondeu um segredo que iria decepcionar a confiança até mesmo dos mais fiéis admiradores da marca. Um segredo que teria continuado por baixo dos panos e continuaria sendo encarado como um erro dos condutores, se não fosse a indignação de uns pais que perderam a sua filha em um acidente em 2010. É comum que os carros possam ter algum tipo de erro de fábrica ou que as peças possam sofrer alguma imperfeição, mas o que assusta no caso da GM é que esse erro poderia ter sido reparado em apenas algumas semanas e custar tão pouco quanto 50 centavos por carro. E apesar de termos a manutenção do nosso carro em dia, todas as pessoas que circulam pelo trânsito estão sujeitas a algum tipo de acidente, e existem vários motivos para um acontecer, desde uma falta de atenção a um motorista que dirija alcoolizado, e para cada erro tem a sua consequência perante a lei. Agora, como se sentir perante um erro que poderia ser evitado com míseros centavos e que custou a vida de um ente querido? E pior, o culpado nessa história sabia de tudo desde o início, mas preferiu se calar. Que preço ele deve pagar? Hoje eu te conto uma das histórias mais sombrias da GM e talvez uma das mais tenebrosas do setor automobilístico. A princípio, tudo parecia não passar de uma falha mecânica, só que no final descobrimos uma imensa negligência humana que custou algumas preciosas vidas. Mas afinal, como tudo aconteceu é o que eu vou te contar nesse vídeo. Em 2010, uma enfermeira norte-americana perdeu o controle do seu carro, um Chevrolet Cobalt ano 2005, enquanto dirigia numa rodovia de volta para casa. Ela bateu de frente com outro veículo e morreu na hora, e no relatório da polícia, a perícia citou a causa da morte como um erro da motorista, alegando que ela dirigia rápido demais para as condições da pista. Mas para os pais de Brooke Melton, algo parecia errado nessa história. Isso porque um dia antes do acidente, a jovem contou aos seus pais que o carro dela enguiçou enquanto ela dirigia. O motor simplesmente deixou de funcionar enquanto eu dirigia, disse Brooke aos seus pais. Insatisfeitos com o desfecho dessa história, os pais de Brooke procuraram um advogado especialista em acidentes automotivos graves e relataram as suas suspeitas sobre o caso. Então o advogado Lance Cooper decidiu iniciar uma investigação mais a fundo sobre o acontecido. E a primeira coisa que ele fez foi comprar o que restou do carro da seguradora por $500 e começou a investigar o seu conteúdo para tentar entender o que poderia ter acontecido no momento em que ela conduzia o veículo. E uma surpresa veio quando ele recebeu os dados do SDM, o equivalente a uma caixa preta de avião que registra os dados do veículo em movimento. E ele descobriu que entre 3 e 4 segundos antes do acidente, a velocidade do carro caiu de 90 km por hora para zero de forma brusca, o que simplesmente não fazia sentido nenhum. Além disso, o canhão de ignição do veículo mudou a configuração de rodagem para acessório, uma configuração que alimenta apenas o rádio. E cheios de pontos de interrogação, Cooper decidiu ainda consultar um mecânico da sua confiança, que ao avaliar o carro, constatou que a ignição havia sido desligada cerca de 3 segundos antes do impacto, e as descobertas não paravam de acontecer. E seguindo com suas pesquisas, Miller, o mecânico de Cooper, encontrou ainda alguns boletins emitidos pela General Motors anos antes, em 2005 e 2006, que alertavam para um problema na ignição do modelo Cobalt, que poderia fazer com que o canhão fosse desligado acidentalmente enquanto dirigia. E ainda assim, com tantas evidências técnicas, a General Motors seguia negando qualquer tipo de culpa em seus veículos. Só que os relatórios não só indicavam que a GM sabia das falhas, como em 2003 os engenheiros da companhia já tinham sido alertados do grave problema. E até que sem ter para onde correr, a GM teve que assumir a sua culpa e foi forçada a fazer um recall para reparar os seus erros. E essa negligência da GM gerou para ela as consequências que eu vou te contar agora. O problema na ignição dos carros era ocasionado por um interruptor que estava sendo acionado de forma indevida, que fazia o motor do carro parar, desligando o sistema eletrônico e desativando o sistema de frenagem, e um simples peso adicional de um chaveiro na chave era o suficiente para causar tudo isso. E quando a GM descobriu essa falha ainda em 2004, logo eles descobriram que havia uma solução. Um design diferente para a chave do carro que levaria 20 semanas para consertar
e custar tão pouco quanto 50 centavos por carro. Porém, a GM rejeitou essa proposta, alegando que o prazo para a entrega era muito longo e o custo seria muito alto. E enquanto a GM fingia não saber de nada, veículos defeituosos circulavam pelas ruas livremente e prontos para tirar a vida de pessoas a qualquer momento. E alguns levantamentos apontam que o número de pessoas mortas ocasionadas pelo problema na ignição de veículos ultrapassaram o número de 120 e mais de 270 feridos. A General Motors tardou em tomar uma decisão referente às acusações, até que no início de 2014, a companhia assumiu o fatídico erro e finalmente anunciou um recall, onde substituiria os interruptores de ignição defeituosos de mais de 2 milhões de veículos. A GM acabou sendo punida pela sua negligência, com uma multa de 35 milhões de dólares aplicada pela agência de segurança, e também foi obrigada a estabelecer um fundo de compensação de vítimas para avaliar reivindicações para determinar a elegibilidade e valores de compensação para motoristas, passageiros e pedestres mortos ou feridos por veículos defeituosos da GM. E num decreto de consentimento em tribunal, a companhia assumiu que propositalmente ignorou a necessidade de recall dos veículos e, em resposta às acusações, a General Motors iniciou uma investigação interna e divulgou uma nota, reconhecendo a responsabilidade pelos acidentes, mas afirmou que a negligência ocorreu não por encobrimento do problema, e sim por um mal-entendido acerca de como os carros foram construídos. E todo o desenrolar dessa história custou aos cofres da GM mais de 2,5 bilhões de dólares em multa e custos de liquidação, com o intento de reparar os veículos e, principalmente, as famílias que perderam seus entes queridos. Os pais de Brooke Melton esperam que a morte da sua filha e dos demais que foram comprovados nesses acidentes sirvam como um catalisador para motivar a General Motors e as outras grandes montadoras a resolver defeitos mortais prontamente, em vez de ignorá-los e evitar outras grandes tragédias desnecessárias. Desde a criação de automóveis, defeitos nas peças ou problemas nas montagens sempre existiram, o que é perfeitamente comum, já que os carros, em sua essência, nada mais são do que uma máquina mecânica composta por um conjunto de peças interligadas, e essas peças podem sofrer alguma imperfeição. E se não fosse pelos esforços dos pais de Brooke, a maioria desses motoristas e passageiros feridos não teria recebido nenhuma compensação, muito menos uma compensação justa e apropriada por parte da GM. E essa história nos mostra que é sempre melhor admitir erros e assumir algum prejuízo antes que seja tarde. No caso da GM, além do imenso custo material, ela também foi responsável pela perda do bem mais precioso: vidas. E eu sou o William, do canal Documentariando. Aqui eu analiso as informações, observo os fatos e, através dos assuntos, eu crio uma história em forma de um mini documentário. E nesse exato momento, tá aparecendo aí na sua tela outros 2 vídeos que eu fiz para você, e qualquer um deles que você escolher, com certeza você vai gostar. Aperte em um deles aí e nós nos vemos lá em alguns segundos. E por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.